Ô Zambelli, eu não tenho a impressão de que, na verdade, a leitura do Congresso é que o Supremo devolva a política para os políticos. Não é meio que por aí? Você tem essa leitura? Boa noite, Caio. Boa noite, professor e Carol. Veja, acho que concordo com você, acho que a leitura do Congresso é essa, mas a gente tem que começar para avaliar isso que está acontecendo hoje, essa crise entre os poderes, esse embate entre os poderes, nós temos que voltar no mensalão, como disse o professor. Ali, a partir de 2011, 2012, o Supremo passou a atuar como uma espécie de reparador de problema político específico que foi o mensalão. E ele entrou na casa das pessoas. O Supremo, esse processo de judicialização da política ou de politização do judiciário, ele começou a ganhar corpo naquele momento. As pessoas começaram a saber os nomes dos ministros, começaram a ter opinião sobre o que os ministros decidiam, decisões baseadas, em tese, no notório saber jurídico deles. Mas aquele momento trouxe o judiciário para dentro da casa das pessoas. E a partir de então, esse protagonismo dos ministros do Supremo na agenda política, ele não saiu de cena mais. O professor mencionou Lava Jato, tivemos a eleição, a condução das eleições, que foi muito judicializado, até por conta do discurso do ex-presidente Bolsonaro de ataque às instituições, ataque ao sistema eleitoral. O Supremo foi chamado a ter um papel de liderança quase na condução da eleição, que é muito diferente do que acontecia no passado, onde o TSE era um agente de operação ali, quase logístico, de organização da eleição. O TSE foi chamado por diversas ocasiões para tomar decisões ali que muita gente discute, né? Se o TSE tivesse uma conduta diferente, se nós tivéssemos, se haveria ou não eleição ano passado, esse risco chegou a estar no radar, né? E a partir de então, acho que tem uma modulação desse poder de fogo, né, das instâncias, do judiciário, do legislativo, principalmente, que está mal parada. E eu digo isso porque os ministros do Supremo, embora eles estejam na vida das pessoas, estejam decidindo sobre a política cada vez mais, eles não têm o teste das urnas. Eles não são submetidos ao eleitorado, né? Tem ali a indicação dos ministros, é uma indicação discricionária do presidente da República. O presidente é eleito e está na Constituição que cabe a ele nomear os ministros do Supremo. Os parlamentares passam por esse teste das urnas. E o que nós vimos em 22 especificamente, ou seja, nesse Congresso que está aí, e principalmente no Senado, quando 1/3 do Senado foi renovado nas eleições do ano passado, e esse terço que foi renovado, em larga maioria, veio com uma agenda de enfrentamento ao Supremo, porque pela primeira vez em eleições, eu cubro eleições há 3 décadas, virou uma pauta da eleição que o eleitor cobrasse o seu candidato: eu vou votar em você porque eu preciso que você controle o Supremo, controle os excessos do Supremo. Isso foi, pela primeira vez, foi pauta de uma eleição. Isso não me lembro de ter sido discutido em eleições anteriores. Então, esse Congresso que está aí, ele tem essa pegada. E além dele ser um Congresso mais conservador, né, mais de centro-direita, e o Supremo tem uma pegada mais progressista, então isso já gera uma colisão natural de agendas. Além dessa colisão de agendas, você tem pela primeira vez os senadores e os deputados me contam que, assim, desde que começou esse embate, quando ele volta para a base eleitoral dele, as pessoas cumprimentam: olha, para isso que eu votei em você, para você enfrentar os caras lá. Isso nunca teve na agenda, né? Então, essas novidades da agenda institucional que nós estamos vivendo nos últimos 10 anos é que geram essa percepção de que está tudo muito tumultuado, muito complexo. Eu acho que ainda estamos num ambiente controlado, em que o Supremo tem ali a atribuição de, enfim, interpretar a Constituição, né, na luz do direito, e o Parlamento faz política, inclusive, para a sua base eleitoral. Então, eu acho que é um pouco parte do jogo que haja esse conflito agora nesse início do desafio. A gente tem